Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia, por tudo que nos destes a viver nesse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, oferecendo a Ti este culto, vivendo a comunhão, cantando louvores. E agora, Deus, diante da Sua palavra, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor use ela para falar conosco. Humildemente, com o nosso coração aberto, nós Te pedimos, fale conosco através da Sua palavra. É a nossa oração, a nossa fé e o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Lucas 18 disse assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, e embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até o versículo de número 8. O versículo começa dizendo que o texto é uma parábola. É uma comparação. Então, o juiz iníquo, ele de fato não existe, né? Nem a viúva. O que existe aqui é Jesus, o mestre dos mestres, querendo ensinar uma lição importantíssima para a igreja, para os discípulos. E como Jesus fazia uso frequentemente de parábolas, ele monta uma parábola aqui para dar uma lição importante. E qual é a lição que Jesus quer dar? O texto diz que ele quer ensinar para o cristão, para o discípulo, para a igreja, que orar é um dever. Montou uma parábola para ensinar o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Então, o nome da aula, o título da mensagem, a revelação, porque as parábolas de Jesus, elas sempre seguem a mesma ordem. Ele parte de algo conhecido para revelar o desconhecido. Esse é o objetivo da parábola. Quando Jesus quer falar de alguma coisa que a gente não sabe, que ela está longe da razão, longe dos olhos, ele monta uma parábola dentro de informações de coisas que nós sabemos para revelar o que nós não sabemos. E nessa parábola, Jesus quer revelar que para o cristão, oração é um dever. E eu acho que a maioria dos cristãos tem essa compreensão. A gente passa batido nesse termozinho, nesse verbo, e não presta atenção que é uma parábola para ensinar sobre isso. O que nós sabemos é que um dever é diferente de algo que é opcional. O que nós sabemos, todo mundo sabe, é que se um dever não for respeitado, cumprido, ele traz prejuízos. Ele traz perdas. É um dever. Você não deve esperar ser diplomado se depois de fazer a matrícula você não cumprir com o dever de ir à escola. Você não deve esperar o salário se depois de assumir um compromisso de trabalho você não ir ao trabalho. A partir do momento que você assumir um compromisso, ir trabalhar é um dever. A partir do momento que você fez a matrícula, ir à escola é um dever.
Enquanto você não faz a matrícula, isso é opcional. Enquanto você não ingressa no trabalho, trabalhar ou não é opcional. O dono do trabalho não vai poder te punir se você não fez um compromisso, se você não veio trabalhar hoje. Mas a partir do momento que você se compromete, isso passa a ser um dever. E um dever, quando ele é desrespeitado, quando ele não é observado, ele gera sempre algum tipo de perda, algum tipo de prejuízo. E quando nós estamos falando de relacionamento com Deus, as perdas são enormes. Os prejuízos, às vezes, são eternos, são consequências irreparáveis. Por isso, nós devemos prestar bastante atenção nas parábolas de Jesus, porque ele está revelando para nós como que é na realidade do reino dos céus. Então, é uma parábola para aprendermos. Ele está nos ensinando que para o cristão, orar é um dever. E se ele não tiver uma vida de oração, ele não está cumprindo com o seu dever. E se ele não está cumprindo com o seu dever, isso vai trazer aborrecimentos para ele. Por que é um dever? Porque ele se assumiu cristão. É um dever porque é assim que vivem os filhos do reino. É uma norma. É um dever porque eles estão com Cristo em tudo que Cristo fez, ensinou e mandou, são mandamentos. Então, nessa parábola, Jesus está dizendo que a oração que eles pediram para ensinar o Pai Nosso é uma oração e ela não é opcional, ela é um dever. Eu sei que a maioria, eles entendem que orar é um recurso que você lança a mão quando você está precisando de alguma coisa. Quando você quer alguma ação de Deus. E nós vamos aprender uma lição importante hoje para a nossa vida, que pode fazer toda a diferença na nossa vida, nessa meia dúzia de versículos aqui. Então Jesus começa dizendo, na parábola do juiz Inico, que ele montou para ensinar esta lição. O tema que ele quer ensinar é: orar para o cristão é um dever. Quando ele aceitou ser cristão, quando ele aceitou entrar no reino dos céus, quando ele aceitou se comprometer com Deus em Cristo Jesus, a partir daí orar para ele é um dever. Não é só pensar nas bênçãos, na ressurreição, no galardão, porque geralmente o cristão ele pensa nas recompensas. Fica fácil da gente entender a parábola de Jesus se a gente pensar como eu disse no começo. Imagine alguém que pensa na escola só na diplomação, só na formatura, e ele nunca pensou em ir na aula, nunca pensou em fazer prova. Alguém que pensa no emprego só no salário, só nos benefícios, só nos direitos, mas ele nunca pensou nos espinhos, no aborrecimento, na jornada que ele tem que sujeitar. E é comum o cristão, às vezes, eu sou cristão porque tem muita bênção prometida, tem muita coisa que Deus fez por nós. Sim, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade e nada disso deve ser desprezado. Mas Jesus diz que a partir do momento que você fez o compromisso, não é só os resultados, existe uma caminhada, então é um dever. Por que eu devo isso? Porque é assim que é o cristianismo. Foi assim com Cristo, foi assim que ele ensinou seus discípulos, é assim que a gente vive, é assim que se vive o reino dos céus. E isso é um dever. E esse dever, se não for observado, traz prejuízo, porque faz parte da missão. É um dever, faz parte da missão, é um dever que tem que ser obedecido. Então, qual é a missão do cristão? A missão do cristão é, como cristão, orar. Como cristão, viver como cristão. E o cristão vive em oração. É um dever. E o dever é o quê? É de orar. Nós sabemos que orar é falar com Deus, é se relacionar com Deus, é pedir a Deus. Mas o texto não está dizendo que o dever é aprender. O texto está dizendo que o dever é orar, é praticar. É possível que alguém saiba tudo sobre oração, mas não ore. É possível que alguém saiba todos os passos, todos os benefícios, todos os méritos,
mas não consegue praticar. Então, o dever é a prática, é o exercício. A oração é o exercício da fé, porque você crê, é que você ora, porque se você não cresce, você não tinha como exercitar. Então, o dever está dizendo que é a prática, então é praticar. Não é teorizar, não é terceirizar, não é apreciar, não é entender, aprender. É prática, é o dever de fazer. Que quando não se faz, ficou devendo. Por isso é o dever. O dever, quando ele não é praticado, você ficou devendo. Há uma dívida, é um dever. E o dever é de orar, e diz que é sempre, ou seja, enquanto viver, e sem esmorecer. Olha que lição que nós temos que aprender, que enquanto eu viver, eu vou orar por toda a minha vida. Enquanto eu tiver alento, fôlego, eu vou orar. E não somente por toda a minha vida, mas com toda a minha vida, sem desânimo, sem esmorecer, sem tréguas. Enquanto viver. Seria a mesma coisa que perguntar até quando um peixe vai nadar? Enquanto viver. Até quando um pássaro vai voar? Enquanto viver. É da natureza dele, ele foi criado para isso, ele faz isso. É da natureza do cristão. Um cristão que não ora é uma anomalia, é uma anormalidade, é algo que não é saudável no corpo. Não é uma coisa benéfica no meio em que ele está instruído, porque é da natureza do cristão orar. Nós já falamos aqui mais de uma vez que Jesus, quando foi falar da oração, ele falou, e quando orardes? Ele não disse, se orardes. Vocês, quando forem orar, entra no seu quarto, ele está dizendo, é claro que você vai orar, você é cristão. Então ele está ensinando como, você vai entrar no seu quarto, vai falar ao teu pai que está em oculto, ele te recompensará publicamente. Ele não está dizendo, se você decidir, o dia que você quiser, quando você sentir. Ele está falando, não, quando orar. É certo que você vai orar. Bem, para ensinar isso, Jesus montou uma parábolazinha que a gente entende ela em 5 minutos. Ele falou, olha, havia um certo juiz, e o juiz era injusto. Numa cidade tinha um juiz só. Na cidade tinha um juiz, e o juiz era injusto. E ele era injusto tanto para com os homens, para com Deus. Ele não temia Deus e não tinha respeito pelas pessoas. Não tinha temor de Deus, não adiantava falar para ele, um dia Deus vai te julgar. Não tenho medo de Deus. Não tenho temor de Deus. E as pessoas? Ele fazia justiça? Não, ele não tinha o menor respeito pelo ser humano. Ele morava numa cidade. Nesta mesma cidade que morava o juiz, morava também uma viúva, que não tinha ninguém por ela. Não tinha filhos, não tinha parentes, ela era sozinha. O juiz é um símbolo, é um representante da autoridade, do poder, da truculência, da ousadia do ser humano. A viúva já é um símbolo de fragilidade. Ela não tinha, como viúva, não precisa falar mais nada. De idade, injustiçada, tinha um adversário que praticava algum tipo de injustiça que nós não sabemos qual é, Jesus não citou, mas ela era injustiçada por um adversário, ela era frágil, ela não podia fazer nada, não podia pagar, não podia contratar, não podia convencer ninguém, ela só tinha um direito, pedir, faça justiça à minha causa. E ele não fazia, ele não dava a mínima para ela, porque ele não tinha respeito humano, ela é um ser humano frágil. Ainda que ela fosse forte, ele não tinha respeito por ninguém, ele era a autoridade daquela cidade. Entendemos o que Jesus quis dizer. Até que um dia, o juiz, vendo a viúva, falou assim, olha, ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não tenha o menor respeito por ser humano, mas eu não aguento mais essa mulher vir me molestar. Então eu vou atender ela e vou fazer justiça à sua causa, para que ela não venha me molestar. Não é que ele quis ser justo, não é que ele ficou com respeito humano, ou que ele ficou com temor de Deus. Ele pensou nele. Ele pensou nele, e ele foi lá e fez justiça e julgou.
Aí, o texto nos leva a dizer, e Deus? Olha o que está escrito no versículo de número 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Então veja que Jesus monta uma parábola onde tem um juiz e uma viúva. O juiz é iníquo e a viúva é uma necessitada. E do outro lado tem Deus e os seus escolhidos. Se o juiz, nessa condição, acabou sendo vencido, se nós perguntássemos, e aí a briga da viúva com o juiz? Quem ganhou? Em quem você apostaria? Quem você acredita que venceria? Coitada da viúva, ela não tinha a menor chance. Mas ela fez uso do direito que ela tinha de pedir e pediu insistentemente e humildemente. Então, olha só. São detalhes importantes, porque a oração persistente, ela é própria de quem tem uma clara visão de Deus. A pessoa que tem uma compreensão de Deus, que ele crê em Deus, que ele sabe o que Deus é, o que Deus pode, o que Deus faz, o quanto Deus é justo, ele não desiste de orar. A oração persistente é própria das pessoas que têm uma clara visão de Deus. Quem não tem uma clara visão de Deus, abandona a vida de oração. Não sustenta, não permanece. Já uma oração humilde é próprio de quem tem uma clara visão de si mesmo. A viúva era humilde. Ela não tinha truculência, não tinha difamação. Ela só pedia, faça justiça à minha causa. Não chamou ele de safado, de juiz injusto, que ele estava lá para fazer justiça, que ele não cumpriu a obrigação dela. Não, ela tinha uma clara visão dela mesma, na parábola. Se nós lêssemos na sequência de Lucas 18, você vai ver que lá no versículo 17, ele vai dizer assim, olha aqui, quem não receber o reino dos céus como uma criança, ele não é digno do reino dos céus. Você já percebeu que crianças, elas têm pedidos persistentes e humildes? Por que uma criança dobra qualquer adulto? Porque quando ela quer alguma coisa, ela não desiste do que quer. Ela é persistente. Depois, ela não tem vergonha de ser humilde, de chorar, de pedir coisas absurdas. É próprio da criança, nesse nível de idade que eu estou falando, não se envergonhar do que é, da sua dor, do seu pedido, da sua situação. Por isso Jesus está dizendo, olha, no reino dos céus é assim. A oração que Jesus está ensinando que é um dever, é uma oração persistente, porque quem tem uma clara visão de Deus, ele sabe que Deus, não podemos nos relacionar com Ele sem oração, portanto a pessoa não vai desistir de orar jamais. Se ela tem uma clara visão de Deus e uma clara visão de si mesma, ela vai orar sempre e com humildade, porque ela sabe quem é Deus e ela sabe quem ela é. Como disse Jesus em Lucas 18, 17, que o reino dos céus, a pessoa deve se tornar como uma criança para fazer parte dele. E crianças são para nós exemplos de quem pede. Pode ver que um bebê de colo, quando ele quer uma chupeta, ele não tem força nenhuma para convencer alguém, mas ele é persistente, ele grita, ele chora. E não tem como a gente falar para ele que aquilo ali faz mal, que aquilo ali não presta. Não, se atende e acabou. Porque ele é persistente e porque o seu pedido não esconde. Não é como os adultos que, ao falarem com Deus, escondem suas vergonhas, escondem suas humildades, em vez de manifestá-la. É comum das pessoas desfilar para Deus suas virtudes, como se elas fossem quesitos para convencê-lo. É o contrário. Jesus montou uma parábola para nos ensinar, é o contrário. Está dizendo, olha, sabe como é que Deus faz justiça? Quando você não desiste porque você confia no caráter de Deus, você sabe quem Ele é, e quando você não tem vergonha de ser humilde, de mostrar a sua dependência, que você não tem como resolver sozinho alguma coisa que sozinha também não se resolverá, que é preciso uma ação de Deus. Então tem situações na nossa vida que a gente sabe que não vai conseguir resolver, está fora da minha capacidade de resolver. Se isso estivesse na minha capacidade, eu nem oraria, eu resolveria.
Eu nem pediria para Deus, vou lá e faço. Mas está fora da minha capacidade de resolver, e sei que se eu não fizer alguma coisa, sozinho também não vai se resolver. Não adianta deixar o tempo passar. Preciso de uma ação de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas ele nos ensina mais do que isso ainda. Ele está dizendo assim, olha, se o juiz que é injusto cedeu, e Deus que é justo? Se o juiz que não gosta de ser humano cedeu, e Deus que ama o ser humano? Se o juiz que não tinha nenhum vínculo com a viúva cedeu, e Deus quando se trata de seus escolhidos? O que você acha que vai acontecer? A comparação é para a gente entender isso. É verdade, né? O homem era injusto e ele cedeu. Cedeu ao quê? A um pedido de faça justiça. Ele era injusto. O injusto não quer saber de justiça. Mas ele cedeu diante da oração persistente e humilde. Agora compara Deus, que é justo, Deus que tem grande amor pelos homens, Deus que se demorar, disse Jesus, não é porque a demora interessa a ele, a demora é para o bem da pessoa que está pedindo. Talvez não seja a hora, talvez não seja o momento, talvez não seja aquilo, talvez não seja daquele jeito. Por isso ele diz, ainda que pareça que ele é tardio. Imagina que Deus é tardio. É porque ele está vendo coisa que a gente não vê, ele sabe coisa que a gente não sabe. Ele entende o tempo do jeito que a gente não entende. Ele tem a hora dele que é diferente da nossa hora. Então Jesus está ensinando, olha, se você cumprir com o seu dever, que é orar, é um dever, de uma forma persistente, porque você tem uma visão clara de Deus, você sabe que Deus não é injusto, você sabe que Deus não é frio, que Deus não é arrogante, é muito diferente daquela viúva. E para quem ela estava se dirigindo? Deus é um Deus que nos ensina a buscar, a pedir, a bater. Porque nós temos muita frustração na nossa vida espiritual às vezes. Porque às vezes nós desconhecemos uma liçãozinha simples dessa. A gente parece que faltou nessa aula, né? De entender que o caráter de Deus é levado em conta na oração persistente. Você sabe quem é Deus, que Ele é justo. Você sabe que Ele é bom. Você sabe que Ele é amoroso. Você sabe que Ele não tem prazer em ver ninguém sendo injustiçado. O problema não está aí. O problema está que muitas vezes nós não temos este conhecimento e não temos essa persistência de criança. É diferente persistência de vãs repetições, de crianças mimadas que ficam me dá, eu quero. Jesus disse, olha, não useis de vãs repetições como os gentios. Então os gentios que se relacionam com demônios, que aceitam oferendas, que têm barganhas, que têm troca, eles precisam ser convencidos mediante a oferta. Jesus falou, não façam isso. Não pense porque você vai ficar que nem uma criança birrenta, eu quero, que você vai convencer Deus. Não, é próprio da oração persistente ter um conhecimento, uma visão clara de quem é Deus. A persistência está no fato de que você sabe o que você está pedindo é justo e que Deus é quem vai fazer aquilo por você, não é birra. A humildade está no fato de você ter um conhecimento claro da sua realidade humana, ter um conhecimento da minha vida humana. Então a oração ela é persistente e ela é humilde. Como Jesus ensinou isso em outras parábolas, como a do pecador e do fariseu que foram no templo orar, e um tinha certeza que estava com Deus, e o outro humildemente pediu perdão, e ele voltou justificado e o outro voltou rejeitado. Mesmo ensinamento quanto à oração persistente e humilde. Essa oração persistente e humilde é um dever nosso, nós devemos viver isso. É da natureza do cristão. Se você se comprometeu e disse, eu sou cristão, então isso é um dever. Se nós não fizermos, nós estamos devendo, e isso vai trazer prejuízo para a nossa vida. O incentivo de Jesus está no fato de dizer, olha, se alguém, como uma viúva, conseguiu dobrar um juiz iníquo, agora imagine os seus escolhidos,
que a Ele clama de dia e de noite. É um Deus justo, é amoroso, tem respeito pelo ser humano, e quem está falando é um escolhido, e ainda é persistente, de dia e de noite, pede a Deus justiça na sua vida. A lição não acaba aí. Jesus falou assim: então, ouvi o que disse o juiz Inico. O que foi que o juiz Inico disse? Falou: olha, eu vou fazer justiça à sua causa. Ele não disse assim: olha, vou fazer o que ela quer. Vou dar uma decisão favorável para ela. Eu não aguento mais esse berreiro atrás de mim. Jesus mandou prestar atenção. Falou: olha, ouvi o que disse o juiz, porque muitas vezes nós entendemos que a viúva dobrou o juiz e parece que não tem mais nada a aprender. Ele falou: não, ele mandou a gente ouvir. No versículo 18. Ele falou: considerai. Numa tradução está ouvir e na outra está considerar. É para a gente considerar. Ele falou: considera a fala do juiz. Qual foi a fala do juiz Inico da parábola? Ele disse assim: olha, como essa mulher vive me importunando, não é nem por ela e nem por Deus, para ela não me molestar, sabe o que eu vou fazer? Jesus falou: considera o que ele vai falar. Eu vou fazer justiça na sua causa. Vamos considerar isso então? Vamos atender o pedido de Jesus? Ele não disse assim: olha, vou dar o que ela pediu. Não vou nem olhar o processo para ver se ela tem direito ou não. Vou dar uma sentença favorável para ela. Ele falou: não, vou fazer justiça à sua causa. Eu penso que a maioria das coisas que a gente pede para Deus nem justas são. Não é justo. É só um desejo, é só uma ganância, é só uma vaidade, é só uma coisa que eu quero. Mas a viúva, quando ela orou persistentemente, ela estava dizendo para Deus: Deus, eu estou sendo injustiçada. Tem um adversário que está me injustiçando. Não é justo o que eu estou vivendo. A minha dor, a minha lágrima, a minha perda, a minha vida, o que eu estou vivendo, o meu sofrimento não é justo. Tem alguém tendo prazer em me injustiçar. E quando ele manda a gente considerar, ele está dizendo assim: olha, então você preste atenção no que o juiz disse. E o juiz disse: eu vou lhe fazer justiça. Então, queridos, nós temos um Deus que não é injusto, ele é justo. E quando os seus filhos, persistentemente, humildemente, de dia e de noite, pedem justiça, ele falou: depressa lhes fará justiça, ainda que ele possa parecer tardio. Mas ele não é um tirano, ele não é injusto, ele não é alguém que não tem respeito humano. A demora é em benefício de quem pede. A demora não beneficia Deus. Talvez ela traz um tempo de preparo, um tempo de reconhecimento, um tempo de aprendizado, um tempo de chegar à hora certa para aquilo que pediu, ou um tempo da pessoa desistir do pedido. Falar: Deus, o que eu estava pedindo era só uma rabugice, é uma injustiça. Como é que eu queria que o Senhor fizesse isso por mim? Eu não pensei em mais ninguém nessa vida. Eu não vi a vida fora dos meus olhos. Eu não vi a vida fora do meu ego. Em vez de pedir justiça de Deus para a minha vida, eu queria que Deus fosse injusto ao me atender. Estou pensando em mim. Estou pensando nos meus caprichos. Estou pensando no meu ego. Eu acredito que nós transitamos muito por aqui. Por isso nós temos muitos pedidos indeferidos. Porque quando Jesus mandou considerar, ele falou: ela pediu justiça. E será que se Deus fizer justiça, é o resultado que a gente está pedindo? Talvez se a gente pensasse nisso, nós não pediríamos justiça, pediríamos misericórdia. Falar: Senhor, me converta, tenha misericórdia da minha vida, não me trata segundo as minhas orações. Porque se o Senhor fizer a justiça, o Senhor vai me arrebentar. Olha a minha ganância, olha a minha vaidade, olha o meu ego. Estou pensando em mim. Eu estou querendo que o Senhor faça comigo como é que todo mundo faz no mundo aí, cada um cuidando de si, pisando na cabeça do outro, e cada um vendo o seu lado. Se Deus é Deus de todos, se o Pai é nosso, o pão é nosso, e Ele nos salvou a todos igualmente. Lições do Mestre, para aqueles que estão interessados na revelação do seu Evangelho. Isso me ensina a, quando for orar, pensar na justiça dos meus pedidos.
pensar se é isso mesmo que eu quero, que Deus faça justiça à minha causa. Que o Senhor seja justo. Porque a gente está vendo um cristianismo aí que as pessoas não consideram ninguém à sua volta. Eles pensam neles. Deus, é eu que quero, é o meu pedido, eu sou teu servo. O Senhor não pode me falar não, porque sou eu, é eu. E eu quero, o Senhor dá, e daqui a pouquinho eu quero de novo, o Senhor tem que dar de novo. Isso não é coisa de cristão. Isso é comportamento de pagão. E Jesus nos ensinou a exercer o direito. Qual que é o direito da viúva? Pedir. Ele falou, então vocês têm esse direito. É um direito conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Nós, cristãos, somente nós, temos esse direito de falar com Deus. Através de Jesus Cristo, temos acesso ao Pai, o véu do templo está rasgado. O pagão, aquele que não tem Jesus, ele pensa que está falando com Deus, mas ele não tem esse direito. Ele não tem. Ele não tem acesso. Porque o acesso a Deus é Jesus. E se não tem Jesus, ele não tem acesso. Ele fala com ele mesmo, ou alguma coisa que ele chama de Deus. Então nós temos esse direito, nós podemos exercer o direito de pedir. Nós também devemos entender que, ao exercer o meu direito, eu vou pedir. Ao cumprir com o meu dever, eu vou servir. Por quê? Porque Deus não é Deus só da minha vida, Ele é Deus do reino. O reino dele está em toda a terra. E no reino todos oram pelo reino, no reino todo mundo trabalha pelo reino, no reino todo mundo se compromete com as causas do reino. A Bíblia fala lá em Apocalipse que um dia Deus vai justiçar esse mundo, porque Ele vai pegar as taças que tem lágrima dos santos e vai fazer justiça contra toda a injustiça que a igreja sofreu e que todos oraram juntos e se fortaleceram. É um reino que começou lá com Cristo e vai até o último cristão. Não é vidas soltas que pensaram só na sua vidinha, não. É gente que estava comprometido com a causa, com a bandeira, com a missão. Eu tenho o direito de pedir, ao mesmo tempo que eu exerço o meu direito de servir, cumprir com a minha obrigação dentro do reino. E quando eu vou exercer o meu direito de pedir, quando eu estou cumprindo com o meu dever, eu devo crer e aceitar que Deus fará o que Ele, Deus, achar que é melhor, que é justo. Eu pedi, eu cumpri o meu dever, é dever do cristão pedir, eu pedi. Portanto, eu não determinei, eu não mandei, eu não exigi. É um direito que eu tenho. A viúva não podia determinar nada, não. Ela tinha só que pedir, era o direito dela. Então, nós temos esse direito. Ao mesmo tempo, eu tenho esse dever. Porque não é só a minha injustiça. A partir do momento que eu me tornei cristão, eu faço parte de um corpo e toda injustiça cometida contra o corpo é minha justiça. Toda afronta que sofre o reino, eu sou reino. Toda afronta que sofre a igreja, você é a igreja. Portanto, as minhas orações, elas são devidas à causa. Um dia o mundo será justiçado pela injustiça que fez a Deus e ao seu reino. Portanto, não se trata de uma coisa meramente caprichosa, egoística. Não. Aí nós vamos ter muita frustração, porque a Bíblia fala que Deus depressa fará justiça aos seus filhos, fará justiça. Portanto, as nossas orações, elas serão justas. Eu não vou pedir para Deus cuidar só de mim e esquecer de você. Isso não é justo. Eu não vou pedir para Deus me empanturrar enquanto você definha que é tudo para mim. Isso é injusto. Nós temos um pouco de senso de justiça. Quando nós entendermos isso, queridos, nós vamos nos relacionarmos com Deus nesse nível de escolhidos. Escolhidos são pessoas selecionadas. É gente de grande valor, são chamados de escolhidos, de eleitos, de salvos, de amados, de nomes no livro da vida. Por que essas pessoas são escolhidas? Porque Deus injustamente falou, eu escolho você e o resto fica para lá? Não, é gente que entendeu isso. São especiais mesmo. É gente que está interessado na justiça de Deus, no plano de Deus, no reino de Deus. Ele está dizendo, Deus conta com as minhas orações, eu vou estar pedindo justiça.
eu vou estar cumprindo com o meu dever, o dever do teu corpo aqui na terra, a nossa missão é orar, eu vou estar orando. Aqui eu tenho liberdade, mas eu sei que tem lugar que não tem, eu vou estar orando por eles. Aqui eu tenho muita comida, mas tem lugar que não tem, eu vou estar orando por eles, porque não é justo que eu jogue comida no lixo enquanto o outro morra de fome. Mas eu não tenho como pegar da comida que sobra na minha mesa e levar para aquela criança que vai morrer de fome. Mas eu pelo menos sinto a dor dele, eu oro por ele, eu peço que Deus faça justiça. Eu não vou dizer, Deus, obrigado porque minha vida está maravilhosa e a do outro está explodindo e está tudo bem assim. Não, eu vou chorar a dor deles, enquanto eu me alegro com as minhas bênçãos. Mas eu gostaria que fosse justo, que todo mundo tivesse o que eu tenho, exceto os problemas. Lembra de Paulo quando falou para o governador? Quisera eu que você fosse como eu, exceto nas minhas algemas, ele falou. Falou para o governador, eu queria que você sentisse o que eu sinto, só não a cadeia. Minhas algemas não, mas o que eu sinto eu gostaria que você sentisse. Ele não lançou maldição, ele era um privilegiado, tinha revelações de Deus, alegria de Deus, força de Deus, mesmo com algemas. E ele falou para o governador, eu só não te desejo isso, mas o resto, eu queria que você fosse como eu. Porque é isso que nós, escolhidos, agora você imagine alguém que serve a Deus neste nível, de reino, de dever, de persistência, de humildade, pedindo para Deus dia e noite a justiça. O que você acha? Jesus está perguntando, o que você acha? A viúva dobrou o juízo. E o que você acha que vai acontecer com o escolhido? Vai ser atendido ou não? Jesus disse, depressa. Embora ele vai parecer tardio, por quê? Porque às vezes, quanto tempo a gente leva para aprender isso? Porque a visão que se tem de oração é o seguinte, quando dói você pede, quando você tem desejo você pede, quando não dói você esquece, quando você não precisa de nada você esquece. Quando a coisa aperta você fala, orem por mim, vamos orar, mas desapertou você esquece, não é um dever, não é um compromisso, não há persistência, você não tem uma visão clara de Deus. Isso traz muita frustração, traz prejuízo, porque você não cumpre com o seu dever. O cristão não. Ele entende que é um dever, ele cumpre o seu dever, é um direito, ele faz uso do seu direito, e ele pede a Deus justiça, porque ele não vai pedir para um Deus justo fazer injustiça. Ele não vai pedir para um Deus justo cometer injustiça só para atendê-lo. Ele vai pedir aquilo que é justo. E porque ele é um escolhido que vê o reino dessa forma, disse o texto, depressa ele será atendido. Aí a pergunta para encerrar, mas porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Ou seja, será que as pessoas ainda creem em Deus a ponto de pedir dessa forma? Ou se quando chegar o tempo do Filho do Homem estar voltando, as pessoas já não oram mais porque eles não acreditam. Por que eles não acreditam? Porque a oração não funcionou. Por que a oração não funcionou? Porque esses princípios foram desrespeitados. As pessoas queriam Deus só no seu reino, na sua causa, nos seus projetos gananciosos, egoísticos. Aí nós vamos nos frustrar. Porque eu vou pedir para Deus operar na minha vida quando aquilo que eu estou pedindo é injusto. E Ele é um Deus justo. Eu vou me frustrar. Aí eu vou entender que é a oração que não funciona. Por quê? Porque eu não tenho uma clara visão de Deus. Quando eu tenho uma clara visão de Deus, a minha oração será persistente. Pode observar que as pessoas da Bíblia, nos momentos de sofrimento, elas nunca tiveram frustrações com Deus. Paulo com suas algemas, ele e Deus estava tudo certo. Jesus na cruz, ele e Deus estava tudo certo. Não tem lamento. João na ilha de Patmos, ele e Deus estava tudo certo. João Batista preso, ele e Deus estava tudo certo. Eles tinham uma visão clara de Deus. Eles tinham uma visão clara de si mesmos. Uma compreensão de Deus nos leva a viver uma vida de oração persistente. Uma compreensão clara da gente nos leva a viver uma vida de oração humilde. Fazer uso do pedido. E isso nos coloca, queridos, a compreensão dessa lição de Jesus nos coloca no seleto grupo chamado escolhidos. Pessoas que oram como dever e que pedem justiça para eles e para os outros, aquilo que é justo.
te coloca nesse grupo seleto, resumido, pequeno de pessoas que Jesus chama de escolhidos de Deus. Aí ele diz, se um juiz atende uma viúva, imagine Deus quando se trata de escolhidos. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo de Deus, que usou Jesus para ensinar, Lucas para escrever, possa nos ajudar a praticar, a entender e praticarmos essa importante lição de Jesus. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós recebemos ela como Sua palavra para a nossa vida. Ela nos ilumina, ela nos cura, ela nos corrige, ela nos limpa. Ela faz cair por terra tudo aquilo que é errado, enganoso, prejudicial à nossa vida. Por isso, Pai, nós a recebemos no nosso coração e queremos Te pedir, ó Deus, nos ajude a praticá-la. É isso que nós precisamos, Deus, praticar. Praticar os ensinamentos do Teu Filho Jesus, que veio até nós para nos ensinar aquilo que nós devemos viver e fazer no Teu reino. Eu Te louvo, ó Deus, por cada um, e agora Te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a transformar isso em vida prática. O Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a termos uma visão clara da Sua justiça, da Sua santidade, do Seu poder, uma visão clara das nossas limitações, da nossa humildade, uma visão clara, ó Deus, do nosso dever como cristãos assumidos que somos, da nossa obrigação. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a beber das profundezas dessa fonte, a mergulhar na profundidade deste conhecimento, e que isso venha nos moldar, nos mudar, nos transformar, levando-nos, ó Deus, para longe do egoísmo, da carnalidade, da injustiça, da religiosidade, mas para uma vida íntima, ó Deus, de comunhão, de oração, praticada no Teu reino, na Tua presença, com todas as bênçãos que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. Também eu quero orar, ó Deus, por todos que têm causas, têm situações, que nós sabemos, ó Deus, que elas não mudarão sozinhas, e que nós não sabemos, ó Deus, humanamente como resolvê-las. Por isso é que nós Te pedimos, Deus, faça justiça na nossa causa. Olha para a nossa vida. Olha para a vida de cada um aqui, ó Deus. Nas suas lutas, nos seus medos, onde a batalha é mais intensa, onde a dor é mais forte. E queremos Te pedir, ó Deus, de dia e de noite, faça, Senhor, justiça à nossa vida. Que aquilo que o Senhor tem, aquilo que é justo, aquilo que é da Tua parte, aquilo que é bênção, no Teu tempo, na Tua hora, do Teu jeito, para a glória do Teu nome, ó Deus. A Tua justiça resplandeça em nós. Que sejamos, ó Deus, de fato, Seus escolhidos, que a Ti clamam de dia e de noite, sem esmorecer jamais, sem nunca, ó Deus, deixar o desânimo tomar conta da nossa vida devocional, do nosso dever de estarmos na Tua presença em oração. Eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, entra nessa causa, entra, ó Deus, nessa vida, nessa questão
que o Senhor pode, ó Deus, mudar o coração do juiz, o coração do rei. O Senhor pode destruir o inimigo, o Senhor pode quebrar os grilhões, o Senhor pode mudar, ó Deus, a história da nossa vida, para que o Teu nome seja glorificado nela. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Deus, eu quero, em nome de Jesus, aprender e praticar, sem nunca desanimar, esta lição que Jesus nos ensinou. Me ajude, Senhor, a praticar isso todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.